Olá, meu nome é Isis, esse é o canal Isis Krakatoa e hoje eu vou explicar um pouco para vocês sobre o tema que é a diferença entre magnetobiologia, biomagnetismo, bioeletromagnetismo, magnetorecepção, terapias magnéticas e magnetoterapia. Então, basicamente, eu vou explicar essas diferenças, tentar fazer isso de uma maneira resumida, que não fique muito extenso. Eu tentei fazer o vídeo antes, ele acabou dando 20 minutos, eu falei, não, vou tentar fazer uma versão de 10 minutos, porque, fica muito longo, pra explicação. Então, basicamente, a gente tem duas grandes ciências que estudam sobre magnetismo dentro da biologia, essa associação, Então, nós temos a magnetobiologia. A magnetobiologia, ela vai ser uma ciência que vai estudar sobre o efeito de campos magnéticos externos sobre os organismos vivos. Então, isso vai ser, por exemplo, o estudo de a exposição de ímãs sobre células, ímãs sobre animais, ímãs sobre seres humanos, campo magnético da Terra sobre esses animais, organismos vivos, seres humanos. Então, basicamente, é entender estudo sobre isso, sobre esses campos externos e o efeito deles nos organismos vivos, Então, isso é um estudo muito importante por diversas razões. Ele, por exemplo, vai estar estudando sobre a questão da geolocalização magnética utilizada por alguns animais, como as aves migratórias, bactérias magnetotáticas, até mesmo outros animais, enfim. Tem até mesmo o ser humano que ele tem uma percepção, mas isso eu vou falar um pouco mais na questão da magnetorecepção. Então, basicamente é isso. A magnetobiologia ela vai estudar esses efeitos de campos externos. No caso do biomagnetismo ou bioeletromagnetismo, a gente já vai estar estudando sobre os campos magnéticos e eletromagnéticos produzidos por organismos vivos. Então, a gente, por exemplo, no caso do ser humano, tem um aparelho que chama SQUID, que ele consegue medir campos magnéticos produzidos pelo nosso corpo, nesses campos magnéticos ou eletromagnéticos. Então, a gente consegue medir o campo magnético produzido pelo coração, pelo cérebro, pelo fígado. São campos diversos produzidos pelo nosso organismo. E aí, daí, enfim, essa ciência vai estudar sobre isso com diversos objetivos específicos. Então, até mesmo quando a gente vê, no caso da bactéria magnetotática, que é um bom exemplo porque ela tem visivelmente esses nanocristais de magnetita em seu interior, a gente consegue estudar sobre, no estudo de biomagnetismo ali, sobre essa presença desses nanocristais produzidos por esses organismos vivos, porque se eles produzem esses cristais que são magnéticos, eles produzem campos magnéticos, por sua vez, associados à própria presença desses cristais, de magnetita. Mas também tem outras formas, outras abordagens dentro do biomagnetismo. Então, ou bioeletromagnetismo, porque apenas a gente está considerando os campos eletromagnéticos também. Então, são as diferenças. Enquanto a magnetobiologia estuda os campos externos, o biomagnetismo ou bioeletromagnetismo estuda os próprios campos produzidos por esses organismos vivos. E já a magnetorecepção ela é um sentido, é uma percepção. Então é um sentido magnético, ele é um sentido de percepção de campos magnéticos externos por organismos vivos. Então a magnetorecepção ela está inserida, de certa forma, ali dentro da magnetobiologia, mas também, de certa forma, do biomagnetismo, porque é uma percepção biológica, O próprio corpo ele tem ferramentas e mecanismos para perceber os campos magnéticos externos ali, Então, isso está associado com o sentido de geolocalização magnética das abelhas, das aves migratórias, tartarugas, por exemplo, E aí, a gente vai ter também a parte de estudo que vai ser sobre as terapias magnéticas, Então, o que seriam essas terapias magnéticas? Terapia é um tipo de prática que tem um objetivo terapêutico, Um terapêutico voltado para a saúde, para a qualidade de vida ou para o bem-estar. Ela não necessariamente ela vai ter um objetivo de cura, Muitas vezes é um tratamento que visa melhorar a qualidade de vida ali daquele indivíduo. E ela pode ter uma abordagem complementar, pode ser uma intervenção principal, depende de qual tipo de terapia a gente vai estar falando, Então, no caso de terapias magnéticas, elas são intervenções associadas com campos magnéticos ou eletromagnéticos ou nanocristais de magnetita que vão ser aplicados sobre organismos vivos. E as terapias magnéticas, então, dessa maneira, estariam mais inseridas dentro daquele conceito de magnetobiologia, que é campos magnéticos externos, esse efeito nos organismos vivos, A gente fica repetindo isso tudo, mas para poder entender como é que funciona. Então, as terapias magnéticas são diversas, Elas têm desde as milenares, de história milenar, desde quando descobriram as primeiras pedras magnéticas, quando se começou a humanidade a conhecer aquilo,
terapia magnética associada com a medicina tradicional chinesa, associada com práticas mais antigas. Aí a gente vai ter com o uso de pedras magnéticas em si, até as mais modernas, usando nanocristais de magnetita, inseridos no organismo, e terapia transmagnética craniana. Então, só para a gente ter uma ideia dessas diferenças, a gente, por exemplo, vai ter a terapia transmagnética craniana, que vai utilizar bobinas com campos eletromagnéticos, campo magnético pulsado ali, para poder ter um efeito em regiões específicas do cérebro, né? Então, a gente tem um benefício terapêutico dessa maneira. Esse é o princípio da terapia transmagnética craniana, que é utilizada aqui por neurologistas. A gente também tem, por exemplo, a terapia magnética usando bobinas eletromagnéticas na fisioterapia, buscando um objetivo terapêutico para recuperação de lesões, por exemplo, melhorar a inflamação, né? A gente tem também a terapia usando nanocristais de magnetita, então, em geral, pode estar associada com algum tipo de abordagem buscando uma melhora de algum tipo de lesão, de nervo, no sistema nervoso. Alguns autores estudam com essa vertente, outros vão estar usando com o objetivo de estar realizando algum tipo de hipertermia com esses nanocristais de magnetita, né? Para poder, alguns tratamentos utilizando isso, hipertermia com nanocristais, ou usando a nanocristal de magnetita como um carreador, né, de um fármaco, biofármaco, para alguma região específica do corpo, para alguma célula, algumas células, enfim, né? Então, esse é o uso disso com as nanocristais de magnetita. E também tem o uso da magnetoterapia com ímãs, assim, né? Então a gente tem a vertente que vai estar associada com a medicina tradicional chinesa, que é com a acupuntura, que é o uso de ímãs em pontos de acupuntura, como alternativa às agulhas. Então, na acupuntura, na medicina tradicional chinesa, utilizam-se estímulos em pontos específicos do corpo. Esses pontos você pode utilizar agulhas, você pode usar o calor da mão de bustão. Existe a eletroacupuntura hoje em dia, com estímulo elétrico, e também existe o estímulo magnético através dos ímãs, além de outros estímulos, como a própria pressão, massagem, enfim, né? Então, a magnetoterapia associada com a medicina tradicional chinesa é o uso desses ímãs em pontos no corpo, pontos esses acupontos, pontos nos canais de acupuntura. Também tem o que a gente chama de pontos ASH, ponto local, dentro da medicina chinesa, medicina tradicional chinesa, que são o uso desses ímãs com o objetivo terapêutico complementar de trazer um benefício na melhora de inflamações, de lesões e de dores. Então, é algo que também está inserido dentro da medicina tradicional chinesa, né? E também tem outras técnicas que utilizam os ímãs com um objetivo semelhante, né? Sempre com esse foco voltado para o tratamento de dores, inflamações, ou até mesmo tem uma vertente que é de um médico mexicano que chama biomagnetismo medicinal, que também utiliza de ímãs. Mas ela é diferente da medicina tradicional chinesa. Ela tem outra abordagem, mas também utiliza esses ímãs. Então, existem diversas terapias magnéticas, como vocês podem ver. E uma coisa que é importante destacar, né, no caso de terapias, no caso de estudos sobre terapias magnéticas, a gente tem que entender, vou dar um foco sobre as diferenças. Agora que a gente entendeu o que é magnetobiologia, o que é biomagnetismo, bioeletromagnetismo, o que é magnetorecepção, o que são terapias magnéticas e a magnetoterapia, agora a gente vai entender uma coisa. Estudos podem ser feitos, né? Os estudos da magnetobiologia, do biomagnetismo podem ser feitos sobre células, podem ser feitos sobre organismos, isso podem ser feitos sobre animais, podem ser feitos sobre seres humanos. Então, se são feitos de forma in vitro ou em vivo, né? A gente pode ter estudos feitos das duas maneiras. Estudos em vivo, né, em animais e seres humanos, vão estar avaliando os efeitos desses campos magnéticos ou eletromagnéticos nesses organismos, né? Nesses organismos vivos. Então, você quer ver um efeito, por exemplo, no ser humano, em alguma abordagem terapêutica, pode ser, né? Ou alguma outra abordagem, vai depender do estudo, do objetivo desse estudo. Os estudos que vão estar voltados para animais também podem ter uma aplicação, por exemplo, tem estudos que falam abordagens sobre o efeito de campos eletromagnéticos na regeneração de nervo periférico em ratos ali, em outros animais, pode ser uma abordagem. E a gente tem estudos também feitos em células. Então, os estudos feitos em células, que são um exemplo do que eu já realizei, né, com fibroblastos, a gente estuda o efeito de campos magnéticos externos sobre células vivas em cultura. No meu caso, eu estudei com células de fibroblastos e usei campos magnéticos estáticos de ímãs de neodímio, né? Então, a gente tem estudos que vão estar
abordando esses efeitos, né, buscando entender esses efeitos em células, que pode ser com fibroblastos, pode ser com célula neuronal, condrócito, osteoblasto, pode ser estudo em bactéria, por exemplo, bactéria magnetotática. Então, vou ter estudos diversos que vão estar tentando compreender, né, sobre os mecanismos de ação, sobre os efeitos. Então, várias abordagens dentro dessa área que vai estudar sobre os efeitos de campos magnéticos externos sobre células vivas em cultura, né? Então, várias possibilidades dentro dessa temática. E o que é importante destacar é que o resultado obtido em estudos com células, ou em estudos com animais, ou até mesmo com o estudo do ser humano, não significa que isso dá uma comprovação para alguma terapia magnética, ainda que tem estudos que tenham esse objetivo. Eu tô falando demais? Então eu fico com sede, né? Fiz vários vídeos já hoje pro meu canal, então eu tô falando, vou fazer um monte de vídeo. Mas o que a gente tem que entender, então? Um resultado, por exemplo, você tem um estudo que é feito em ser humano. Eu quero ver o efeito da magnetoterapia para tratamento de lesão de joelho com o ser humano. Vão ser realizados vários estudos em seres humanos. Então, se ele tem um resultado positivo que indica, não, nesse estudo feito com 35 voluntários, a gente teve um benefício, a magnetoterapia apresentou um benefício no resultado de lesão de joelho. Falando de maneira bem generalista, assim, mas não é assim. Se a gente tiver um resultado como esse, a gente vai, poxa, então isso é um indicativo que essa técnica pode ter um benefício no tratamento de lesão de joelho, por exemplo. Agora, se eu pego um estudo com ratos, eu fiz um estudo com ratos aplicando campos eletromagnéticos para ver se ele tinha uma melhora em regeneração de nervo periférico. A gente teve melhora. Nesses ratos, a gente observou que realmente teve uma regeneração mais rápida comparado com o grupo controle. Mas isso não significa que esse resultado vai ser observado também em humanos. Esse grupo de pesquisador ele pode achar interessante, agora que teve resultado com os ratos, e querer fazer estudo com modelos em humanos, por exemplo, e avaliar se vai ter o mesmo efeito ou não, porque pode ser que tenha, pode ser que não, mas é um indicativo que de repente pode ser que tenha, e daí eles vão fazer os estudos, mas isso apenas ficaria nas hipóteses. Então, várias coisas vão ser envolvidas, que normalmente isso não vem do nada, né? Tem toda uma pesquisa por trás para poder levar esse tipo de pergunta que vai levar a algum estudo como esse, né? No caso de estudos em célula, é mais específico ainda, né? Estudos em células, os organismos eles são formados por vários conjuntos e grupos de células diversas que constroem seus tecidos, seus órgãos, vísceras e o organismo como um todo. Então, um efeito isolado em célula não indica que esse efeito vai ser visto num organismo. Assim como você não vê esse efeito em célula, não indica que você não vai ver efeito no organismo. Porque você pode, por exemplo, estudar o efeito numa célula, sei lá, num osteoblasto. Eu fiz um estudo com... Vamos ver, alguém fez um estudo com determinada exposição de campo magnético específico, determinada intensidade, sobre osteoblastos e viu um efeito. Interessante, vão ser feitos outros estudos para poder compreender esse efeito. A gente fez esse estudo, mas não viu nenhum efeito. Não teve efeito nenhum. Tanto ver um efeito como não ver um efeito indica que isso é visto naquele tipo de célula, naquela condição específica. Isso não indica que isso vai ter um efeito naquele indivíduo, no organismo. Porque, por exemplo, a gente quando pensa no efeito de um campo magnético externo num organismo, imagina, você aplica um campo no braço. No braço tem o quê? Diversos tipos de células. Você tem pele, então você vai ter células de tecido epitelial, células diversas. Nós vamos ter aqui sangue passando, linfa, tem nervos, né? Sistema linfático, sistema nervoso, sistema circulatório. Nós vamos ter células de diversos tipos, por dentro vamos ter os ossos, músculos, tecidos, gordura. Então, todos esses tecidos estão ali. Então, quando você tem um campo magnético local, ele não vai estar agindo só sobre um tipo de célula, ele vai estar agindo sobre todo esse conjunto. Então, se você tem um efeito num indivíduo, se imagina que a gente faça um estudo e perceba que o campo magnético ele ajuda a regenerar uma ferida no braço, ou melhore a osteoporose no osso do braço. Imagina, o campo magnético externo tenha. Até ele chegar nesse osso, ele vai ter passado por isso tudo, né? Então, não dá para afirmar que o efeito é no osteoblasto, naquele tecido epitelial, não dá para afirmar isso na célula muscular.
A gente só vai conseguir se a gente estudar especificamente os mecanismos ali envolvidos naquela situação, né? Naquele fenômeno observado. Então, no caso, o efeito observado no indivíduo, no ser humano, não necessariamente é óbvio, não quer dizer que seja óbvio, porque a pessoa teve uma melhora num quadro de inflamação. O que aconteceu? Ou ela teve uma regeneração de ferida, ou ela teve uma melhora ali óssea, mas o que aconteceu? Então, para entender o que aconteceu, é mais complicado, porque a gente tem que pensar tudo o que está envolvido naquele processo de regeneração, aquele processo terapêutico ali que pode ter sido aplicado. Então, quando a gente faz um estudo em célula, né, por exemplo, célula de fibroblasto ou uma célula do sistema nervoso, ele vai indicar um efeito na célula, né, se tiver um efeito ou não naquela célula, naquela condição, com aquele campo, com aquele tempo de exposição, né? Então, isso vai indicar o efeito nessa célula, que pode ajudar a explicar um mecanismo específico, pode estar explicando ou não, isso vai ser complexo de ser discutido, né, de acordo com os resultados obtidos, de acordo com cada experimento. Então, isso não vai significar que tem um efeito em um organismo, em um indivíduo, né, ou em um animal. Isso vai indicar um efeito naquele tipo de célula, naquela condição. E isso ajuda a compreender melhor sobre o efeito biológico de campos magnéticos em células. E, posteriormente, pode-se utilizar essa compreensão para se criar modelos, né, de como esses efeitos de campos magnéticos agem nos organismos vivos, e daí isso pode contribuir para a compreensão de outros mecanismos que envolvam animais, indivíduos, etc. Mas não quer dizer que isso explique pode contribuir ou não. Tudo isso vai ser muito bem estudado, avaliado de acordo com cada abordagem. Ou seja, um resultado positivo em célula é legal, mas isso não quer dizer que isso explique o efeito num animal ou num indivíduo, né, num ser humano. Assim como isso pode, como eu disse no início, um efeito positivo ou negativo, que deu certo, cresceu, não cresceu, isso não significa que também, o efeito demonstrou que não cresceram essas células. Então, mais uma vez, isso não significa que no indivíduo o efeito também não vai acontecer nada. Porque nesse indivíduo estão envolvidos vários tipos de célula, sistemas, etc., como eu disse, né? Então, para vocês terem noção como isso é complexo, todos esses estudos são importantes para a gente compreender melhor sobre sobre o efeito de campos magnéticos e sobre organismos vivos, ou sobre células, né? Isso é muito importante, os estudos dentro dessa temática. Eles vão estar dentro da magnetobiologia, né? Algumas abordagens vão pegar lá um estudo de biomagnetismo integrado, porque a gente está considerando que esses indivíduos ou esses organismos, eles podem também produzir seus próprios campos magnéticos e esses campos interagirem com esses campos externos, e também tem o sentido magnético, a magnetorecepção, então isso também pode influenciar. Então tudo isso pode ser alguma coisa que esteja associada ali nos organismos mais complexos, mas entendendo que tudo isso é bastante complexo, como vocês estão vendo, né? São muitos detalhes. Então, o que a gente entende, e que eu sempre falo nos meus vídeos, né? Sempre deixo isso muito claro em todos os meus vídeos, que existem diferenças entre cada um desses temas, ainda que eles estejam de alguma maneira associados ali, né? Porque é uma temática semelhante, e que o efeito em célula não justifica o efeito em um organismo como um animal ou ser humano. Mas ele não vai justificar, mas pode contribuir em algum momento para a gente compreender um efeito molecular ali naquelas células, por exemplo. Então, tudo isso é muito complexo. De acordo com cada estudo, cada abordagem, alguns objetivos vão ser alcançados, então é basicamente isso. Acredito que agora ficou bem explicado. Eu achei que eu ia fazer um vídeo de 10 minutos, deu 20 minutos de novo, mas é porque esse tema é muito extenso, né? Pra gente tentar explicar, a gente tem que falar algumas coisas com mais detalhes. Mas eu acredito que agora tá bem explicado essa relação, então imagino que seja isso. Explicamos magnetobiologia, biomagnetismo, bioeletromagnetismo, magnetorecepção, terapias magnéticas, magnetoterapia e os estudos sobre efeitos biológicos de campos magnéticos em células. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você gostou, pode curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. Se tiverem dúvidas, é só deixar aqui comentários aqui no canal. E qualquer outra coisa que ficou faltando para explicar, vocês podem perguntar, posso tentar explicar melhor também, né?
E é isso, pessoal. Espero ter gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Até mais.